Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. E seguindo aqui a nossa programação, ainda falando sobre previsão do tempo também, a gente acabou de dar as informações relacionadas ao milho. Agora a gente foca, no desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar da safra 2022-23 e para isso a gente traz as informações agora do Tempo Campo com o Fábio Marim, que é coordenador do sistema. Fábio, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, viu? Olá, Jonatas, eu é que agradeço, prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso, Fábio. Bom, no mês passado nós conversamos, trazendo as informações em relação ao desenvolvimento da safra de cana-de-açúcar, e a gente falava de uma melhora, na situação climática no final de 2021, início de 2022. Agora, finalizado o mês de janeiro, queria que você traçasse para a gente como é que foi o cenário em relação à condição climática, do último mês. Legal, vamos lá. Bom, janeiro começou com um tempo relativamente seco, chuvas esparsas, mas a segunda quinzena do mês foi extremamente chuvosa. Ok? Isso pegou praticamente o centro-sul inteiro, com volumes muito expressivos, fazendo com que o mês de janeiro batesse recordes aí de chuva ou superasse muito a média histórica em praticamente todas as regiões produtoras. Isso foi muito bom porque a gente conseguiu quebrar definitivamente aquele ciclo de seca iniciado em 2020 ainda, que a gente ultrapassou 2020, um mês melhor, outro mês mais seco, e seguimos por todo 2021, também com um ano bastante difícil, e em janeiro realmente a gente conseguiu romper esse ciclo, como eu já mencionei. Isso foi muito importante também, Jonatas, vale lembrar, porque os solos tiveram a sua umidade completamente reposta, ok? E mesmo no mês de fevereiro, onde houve uma relativa redução das chuvas aí nos últimos 10 dias, as plantas continuam crescendo porque o solo ainda tem água. Então isso foi muito bom aí e mantém aquela visão que a gente já começou a discutir no mês passado, de uma recuperação parcial aí dos canaviais. Perfeito. Essa condição, então, como você mencionou, é muito favorável, para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar. A gente que veio aí de uma safra 2021-22, desculpe, que é uma safra que termina agora em março e foi bastante impactada pelas condições climáticas, Fábio? Nesse ano a gente tem visto um cenário mais positivo. Sim, sem dúvida nenhuma. O cenário é mais positivo, não é uma safra espetacular. É importante deixar claro que a gente não está falando aqui de uma recuperação completa desses problemas climáticos que a gente teve, A gente pode elencar dois aí principais: a deficiência hídrica extensa e intensa que a gente teve em 2021 e as geadas do mês de julho, principalmente de 2021, que afetaram muitos canaviais. Isso ainda repercute nesse ano, mas mesmo assim há uma recuperação. Okay? A gente ainda não chega na média histórica do setor em termos de produtividade, mas não vai ser um ano tão ruim como a gente viu ano passado, longe disso, ok? Então vai ser um ano de recuperação e também lembrando que é uma recuperação em cima de uma base muito baixa. O número que nós temos aí na média do Centro-Sul é esse aumento em torno de 10%, ok? Então é 10% em cima de um número relativamente baixo. Por isso que a gente ressalta que é um ano bom, mas não é um ano ótimo, não é um ano excelente, ok? A gente espera um pouco mais, especialmente talvez para a próxima safra a gente possa ter uma recuperação plena aí desses efeitos climáticos negativos que nós tivemos em 2021. Sim. Fábio, quando você fala que não é um número bom, a gente que viu nas últimas safras, a moagem de cana-de-açúcar chegar na casa das 600 milhões de toneladas, Seria mais ou menos isso? E queria saber se de alguma forma esse cenário mais positivo fez com que vocês revisassem os números de vocês. Na última vez que a gente conversou, a estimativa do Tempo Campo era que a gente poderia ter no Centro-Sul uma safra com moagem de cana-de-açúcar de até 578 milhões de toneladas.
A gente revisou um pouquinho para baixo esse número, o Jonatas, pegando um pouco aí da variação diária também, né? Lembrando que não é só a produtividade que importa quando a gente fala na produção do país, né? É também a área cultivada. Então, a gente teve uma pequena redução diária, considerando os números que nós trabalhamos hoje, 7,4 milhões de hectares, ok? E uma produtividade na faixa de 76,9 toneladas por hectare na média do Centro-Sul. Nós estamos calculando aqui, com base nas simulações de CPC do sistema, 5,69 milhões de toneladas hoje. Esse é o número, lembrando que o ano passado a única reporta uma produção na faixa de 520, então nós estamos falando aí de uma recuperação em torno de 49 milhões de toneladas a mais de cana, vindo principalmente da produtividade, porque a gente deve ter aí uma pequena redução diária se comparada com a safra passada. Excelente, Fábio. Bom, queria atualizar também as informações desse início, né? Hoje é dia 15 de fevereiro. E como que vocês têm visto aí as condições climáticas deste início de mês, né? A gente que logo mais, agora em março, termina, né, o ciclo passado, né, a safra 21-22, e de fato em abril inicia a temporada 2022-23, que é esse canavial que a gente tem se atentado bastante com as condições climáticas dos últimos tempos. Pois é, a gente começou o mês com muita chuva em praticamente todo o Centro-Sul e desde o dia 5 de fevereiro houve uma certa redução, ok? Dessas chuvas com pancadas isoladas e até um período de uma pequena estiagem aí. Eu estou usando o termo estiagem, mas como eu disse no começo da nossa conversa, não é um bom termo porque assim o solo está com bastante água e as plantas estão realizando a evapotranspiração sem nenhuma restrição ainda. Okay? Então as condições ainda são favoráveis, mas é lógico que essa água do solo tem fim, então a gente espera que as chuvas voltem. Nós temos aí a passagem de uma frente fria essa semana em praticamente todo o Centro-Sul, possivelmente trazendo alguma chuva para cá, e lembrando que a gente tem talvez uma transição quando a gente olha o Centro-Sul, pegando os canaviais do norte do Paraná, passando por São Paulo, Mato Grosso do Sul, e chegando até Goiás, Mato Grosso, Minas e talvez aí o sul do Tocantins. A gente sai de uma condição mais seca ao sul e conforme a gente vai subindo ao norte, as condições vão se revertendo, passando a ficar boas em São Paulo, favoráveis ali no Triângulo Mineiro e até com excesso hídrico em algumas regiões de Minas Gerais, por conta da chuva contínua que a gente vem observando nesses dias, nesses últimos dias aqui de fevereiro. E pegando já o gancho, né, essa é um quadro típico de laninha. Ok? A laninha que está ainda prevista para continuar, existe uma fonte importante aí de previsão falando que ela pode se estender até os meses de setembro, outubro, enquanto uma segunda fonte que monitora a laninha falando que ela deve se encerrar entre maio e junho. Ok? E a laninha, relembrando aí a nossa audiência, é aquele fenômeno de resfriamento das águas do Pacífico que interfere no regime de chuva aqui do Brasil, fazendo com que as chuvas caiam abaixo da média no sul do país. Mato Grosso do Sul e São Paulo ficam numa região de transição, então tem anos bons e anos ruins, e mais ao norte, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, como eu citei, oeste da Bahia, as condições passam a ser de chuva acima da média. Esse ano de 2022 está um caso clássico de laninha, é um caso, inclusive, para a gente usar em aula como exemplo, porque aconteceu exatamente isso que a teoria nos informa, Jonatas. Certo, Fábio. Bom, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Seguiremos aí ao longo dos próximos meses atualizando todo esse cenário para o produtor e queria que você falasse um pouco sobre como, né, os produtores de cana e também os produtores de outras culturas conseguem aí acompanhar as informações de vocês do sistema. Ok, nós lançamos um boletim todo mês no site da Exalc, no link de notícias, ok? Um boletim reportando como foi o fechamento do mês, ok? E para quem quiser mais informação é só acessar o site do Tempo Campo, www.tempocampo.org.br, ok? Ou mandar um e-mail direto para mim, eu vou ter o maior prazer de responder qualquer dúvida. Meu e-mail é fabio.marim, com N de navio no final, @usp.br. Nós aqui da Exalc estamos à disposição de vocês e agradecemos a oportunidade, Jonatas. Nós é que agradecemos e os produtores também, Fábio. Obrigado, viu?
Pois não, sempre à disposição. Então falamos aí com Fábio Marim, coordenador do Sistema Tempo Campo, a gente trazendo aqui aos nossos internautas, né, as atualizações em relação ao cenário climático, né, da safra de cana-de-açúcar. E o Fábio que nos pontuou que de fato o mês de janeiro terminou de forma bastante excepcional, né, para o desenvolvimento das lavouras aqui do centro-sul do país, principalmente, né? Ele pontuou as questões relacionadas ao Laninha, que é muito importante, né? Mostrou também as informações deste mês de fevereiro, que também já teve sua quinzena logo, né, encerrada. E a gente trazendo então todo esse cenário, porque a safra passada foi uma safra de cana-de-açúcar bastante impactada pelas condições climáticas, né? A gente teve seca, teve geadas, teve também incêndios impactando as lavouras e foi um cenário bastante complicado para os produtores no campo. Nesta temporada, o cenário, por enquanto, é de recuperação, né, principalmente em termos de produtividade, e o cenário é acompanhado, mas ainda assim a gente não deve ter uma safra ali próxima de 600 milhões de toneladas de moagem de cana-de-açúcar, como já foi registrado aí nas últimas safras, quando a gente teve um volume recorde sendo apontado aí pelas consultorias e também pelas estimativas oficiais do país. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas, tem mais boletins ao vivo, estou entrando aqui na nossa agenda, ainda tem informações sobre o mercado da soja hoje, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.